Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, estudando mais uma vez a Palavra de Deus. A segunda bem-aventurança de Jesus diz assim: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4. Parece à primeira vista uma incongruência, porque bem-aventurados a gente pode significar como pessoas felizes, como pessoas que são abençoadas por Deus. E de repente são felizes os que choram. Isso traz de fato alguma incongruência. Aí, como é que são felizes os que choram? Os que vivem chorando? Porque choro está ligado à tristeza. Choro está ligado a sofrimento, a algo ruim que eu passo. E Jesus está dizendo que os que choram são felizes, são bem-aventurados. Claro, ele vai falar depois de serão consolados no futuro, mas ele quer dizer são bem-aventurados agora, nesse momento. Eles são bem-aventurados. Por que o chorar? Por que a tristeza? Porque a dor pelo sofrimento faz de alguém uma pessoa bem-aventurada, segundo Jesus. A gente vai ver que determinadas tristezas nesta vida fazem parte da felicidade. Que um certo jeito de ser, de chorar, faz parte de ser feliz aqui. E a gente vai ver isso direitinho nesta bem-aventurança, que é uma bem-aventurança muito interessante. Porque bem-aventurados os que choram. Veja bem, no texto grego, que é o texto original, os que choram são aqueles que estão chorando continuamente, no presente. Então, o verbo está no presente. Então, os que choram, as pessoas que vivem chorando, as pessoas que estão vertendo lágrimas aí. Agora, duas coisas. Primeiro, eu não preciso entender isso em sentido literal. Pessoa que está assim, chorando, brotando lágrima todo dia. Não é o sentido literal, mas é o sentido do que representa os que choram. Segunda coisa aí, que eu devo entender. Os que choram são pessoas que se caracterizam continuamente, o tempo todo, por chorar, por expressar tristeza. Veja, choro é a expressão da tristeza. Então, eles sentem tristeza e eles expressam essa tristeza o tempo todo. Tá? E agora, o que significa então bem-aventurados os que choram? Quem são estes que choram? São pessoas que choram pela situação, pelo sofrimento, pela dor que há no mundo. Então, os que choram são pessoas que constantemente, o tempo todo, expressam sua tristeza pela forma como o mundo é, pelo mal que existe no mundo, pelo sofrimento que o mal causa. Estes são os que choram. Então, eles choram pelo mundo, mas eu quero dividir em duas partes aqui. Primeiro, eles choram por si próprios. Bem-aventurados que choram, eles choram por si próprios. Por quê? Quando olham para si, veem pessoas pecadoras. Se veem como pecadores. Não se veem como pessoas santas. Não se veem como pessoas boas, não se veem como pessoas perfeitas. Olham para dentro de si e ainda veem dentro de si muita maldade ainda, muito mal ainda. Mesmo que muitas vezes isso não se expresse no exterior, no público, mas há em seu ser ainda muito mal e eles sabem disso. Eles olham para si próprios e se veem como fracos para operar mudanças, tanto mudanças dentro de si, quanto mudanças fora de si, desse mundo mau.
eles percebem que são muito fracos para fazer mudanças para o bem que esse mundo necessita. Então veja, vem a maldade dentro de si próprios e sabem que são assim, tem de conviver com essa maldade no dia a dia, tem de trabalhar o tempo todo essa maldade para que ela não se expresse como maldade. E ao mesmo tempo sabem que todo bem que façam para fora não vai ter a força de fazer as mudanças que precisam ser feitas para que este mundo seja bom, para que este mundo seja melhor. Então, choram por si próprios. Choram porque diante de Deus percebem que são pecadores mesmo e que necessitam da graça de Deus porque por si próprios não conseguem romper essa teia de aranha que fizeram para si mesmos. Então, nesse sentido, eles choram por si. Mas tem outro fator. Eles choram pelo mundo, pelas pessoas que há no mundo, pela dor do mundo. E aqui eu quero lembrar um caso de Jesus muito interessante que está ligado com esse texto. João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Jesus estava em um lugar, seu amigo estava muito mal de saúde em outro. Jesus permaneceu onde está, podia ter saído dali e ter ido curar seu amigo. Permaneceu onde estava até que seu amigo morresse. Quando seu amigo morreu, ele disse aos apóstolos que estavam com ele: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou acordá-lo. Aí os apóstolos disseram: bom, Senhor, se dorme, está bem. Aí ele diz claramente: Lázaro morreu. E aí sim, ele saiu e foi para lá. Mas veja o que ele disse: Lázaro dorme, mas vou acordá-lo. Então ele foi para lá. Encontrou Marta e Maria, irmãs de Lázaro, chorosas, tristes com a morte dele. E conversou com elas. Maria mais prática, que quer resolver logo as coisas, conversou com Jesus: se o senhor estivesse aqui não teria morrido e tal. Maria muito chorosa. Aí Jesus foi até o túmulo do Lázaro, que era uma caverna, né? E o texto diz que ali Jesus chorou. É um dos textos em que mostra essa expressão, Jesus chorou. E o verbo chorar aí, em João capítulo 11, não é o mesmo desse nosso texto, Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram. Aqui é uma palavra, lá é outra. A palavra que é usada em João 11, 35, Jesus assim, derramou muitas lágrimas. Sabe, o sujeito que chora de as lágrimas caírem, foi assim o choro de Jesus, diante do túmulo de Lázaro. Aí as pessoas dizem: ele está chorando por Lázaro, que está morto. Mas não é esse o sentido do texto. Por quê? Porque o tempo todo Jesus disse que ia ressuscitar Lázaro. O tempo todo. Quando conversou com Marta, ele disse: teu irmão há de ressuscitar. Aí ela disse: eu sei que vai ressuscitar no último dia, no dia da ressurreição. Aí ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele ia ressuscitar ali, naquele momento. Não no último dia, ali. Então Jesus já sabia que ele ia ressuscitar. Quando ele orou ao Pai, ele disse: tu sabes, eu sei quanto me amas, sei que eu vou fazer, mas estou orando para que esse povo saiba. Então veja bem, por que Jesus chorou? Se Jesus não chorou especificamente por Lázaro, que estava morto, porque ele ia ressuscitar e ele sabia disso, por que Jesus chorou no túmulo de Lázaro? Jesus chorou por causa do mundo. Jesus chorou por causa da situação do mundo. Porque no mundo há morte que separa queridos. Porque no mundo há violência que destrói a vida das pessoas.
porque no mundo há ingratidões, porque no mundo há assassinatos, porque o mundo é mau, existe uma maldade inerente aí correndo. É por essa maldade que mata, que separa, pelas doenças que há aí, por tudo isso que Jesus chorou. Foi pelo resultado do mal e do pecado humano que Jesus chorou. E a morte de Lázaro era mais uma comprovação dessa maldade que há no mundo por conta do pecado humano. Jesus chorou pelo mundo, não especificamente por Lázaro, porque ia ressuscitá-lo, mas pela situação do mundo que leva pessoas a ocuparem aquele lugar em que Lázaro está. É só olhar a pandemia que nós tivemos, gente. Quanta dor, quanto sofrimento no mundo. No mundo, quanta dor. Por quê? Porque o mundo está cheio da maldade humana. Muito bem. Então, os que choram são os que choram pela dor do mundo. Choram porque olham o mundo e veem, veja o resultado que o pecado deixou no mundo. Eu vou dar aqui alguns exemplos para entender quem são esses os que choram. São aqueles, por exemplo, que ficam indignados por conta de um homem ser morto por policiais, colocado dentro de um porta-mala, colocado lá gás lacrimogêneo ou sei lá qual, que matou uma pessoa. Assim, de graça, sem mais nem menos. Os que choram. Chora quando, por exemplo, a polícia lá no Rio de Janeiro, invadindo um morro, mata mais de 20 pessoas, sendo que pelo menos 4 dessas pessoas não tinham nada a ver com polícia, não tinham nada a ver com crime, não tinham nada a ver, não tinha ocorrência policial, eram pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, um adolescente inclusive. Choram pela morte de tanta gente. Os que choram são aqueles, conforme uma notícia que eu ouvi há alguns dias atrás, num presídio aqui de São Paulo, na qual um preso teve a sua barriga aberta por outros 2 e mataram esse outro preso e tiraram todos os órgãos dentro dele. Um negócio animalesco, horroroso. Só de pensar a gente já fica ruim. E fizeram isso dentro da cela. E é a maldade humana em ação. Aí alguém vai dizer, mas também cometeu algum crime e até mereceu. E esse não está chorando por nada. Pessoa que diz isso não está chorando por nada. Pessoa, por exemplo, que diz bandido bom é bandido morto, não chora por nada. Está fora da bem-aventurança que Jesus está falando. Mas aqueles que sentem a dor de tanta miséria, de tanta coisa ruim, de assassinatos no mundo, tirar a vida de uma outra pessoa, de estupros, que vai marcar para sempre a vida de uma mulher ou a vida de um menino, de abortos que são feitos matando vidas promissoras, fetos, retirando. Fetos são vidas que importam também. Os abortos que há no mundo, as enganações, um enganando o outro, tudo isso, essa maldade que há no mundo por conta do pecado humano. Os que choram olham para isso e dizem, meu Deus, não devia ser assim. Senhor, devia ser diferente. São esses os que choram. Aqueles que sentem tristeza ao ver a condição do mundo causada pelo pecado humano. São esses os que choram. Compreende? Você é assim? Quando você analisa a humanidade, vê o pecado humano, a maldade crescendo, a injustiça aí presente, você interiormente chora por isso? Você sente uma dor por isso? Você gostaria de fazer a mudança,
né, nesse tipo de coisa, mas você percebe que você não tem condições de fazer a mudança. Você chora por isso, bem-aventurados que choram. Você chora por isso se você é capaz de sentir tristeza por essa situação, de sentir dor por uma situação como essa, então você está entre os que choram. Os que choram aqui não é alguém que, por exemplo, perdeu um parente querido e ele vive o seu luto. Não é, claro, isso é choro, isso é dor e é causado pelo pecado, mas não é especificamente por um problema que eu tive. São aqueles que olham a situação da humanidade, a situação à sua volta e dizem, não há o que fazer senão chorar. Quando uma pessoa age assim, ela expressa o ser do próprio Deus. Por isso eles são bem-aventurados, porque eles são parecidos com Deus. Porque Deus também chora o pecado da humanidade. Deus permite sim que cada um peque como quiser pecar. Porque de outra forma Deus violaria a sua liberdade, de outra forma Deus não poderia julgar ninguém. Então Deus tem que deixar e deixa que cada um faça o que quiser fazer de bem ou de mal e Deus julgará. Mas ele permite, ele deixa que se faça. Agora, o fato de que ele permite não significa que ele fique impassível. Ele sente dor, ele sente tristeza diante da situação humana. E por sentir isso, enviou Jesus para morrer na cruz, sentir dor, tristeza, opressão, tortura, ser injustiçado para redimir a humanidade. Então, os que choram são aqueles que têm o próprio sentimento de Deus. Por isso eles são bem-aventurados, eles são de alguma forma parecidos com Deus. E Jesus conclui, eles serão consolados. Consolados é o verbo no texto grego parakaleo. Parakaleo é o verbo de um substantivo parácletos. Esse substantivo é usado muito para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Bem-aventurados choram, que serão consolados. O Espírito Santo é o Consolador. Então, veja bem, como é que eles serão consolados? Duas formas. Eles serão consolados porque o Espírito Santo, na vida deles, vai ajudá-los. Vai ajudá-los a colocar a sua vida em ordem, a ir vencendo os seus próprios pecados, sua própria maldade, e o Espírito Santo vai ajudá-los naquilo que eles fizerem para que o que eles façam resulte em algo bom diante de Deus. Então, eles serão consolados porque o Espírito Santo vai ajudá-los a viver e fazer o bem no mundo mal, espalhar amor, espalhar paz, espalhar alegria, espalhar perdão, espalhar amizade no mundo mal. O Espírito Santo é poderoso para fazer mudanças. Por isso eles serão consolados, porque o Consolador os consolará. O Consolador os ajudará. O Consolador vai fazer com que a vida deles tenha um propósito muito maior do que o que eles podem fazer. Muito, muito maior. Porque Ele é poderoso. Segunda forma, Apocalipse 21:4 diz, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais choro. Deus, um dia, quando estivermos na sua presença, Ele vai enxugar toda lágrima, nunca mais haverá tristeza, somente a alegria, somente a paz. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, eles serão consolados. Olharemos para trás nessa história de dor e tristeza e aquilo não nos trará mais dor e tristeza, porque veremos que tudo teve propósito nas mãos do Autor da vida, daquele que dirige o universo. Eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Deus abençoe você.